Olá galera, professor Sidney, professor de Química. Vamos continuar os nossos estudos para prova discursiva da Federal do Paraná. Tema da aula de hoje, propriedades coligativas. Então uma pequena teoria para você compreender o assunto antes de fazermos a parte da resolução. Propriedades coligativas são propriedades que afetam as características do solvente. Propriedades coligativas são aquelas que afetam as características do solvente. Toda vez que você acrescentar um soluto não volátil. Então grave bem. Altera as características do solvente toda vez que você coloca um soluto não volátil. O que é o soluto não volátil? É aquele que não evapora. Podemos dizer assim em poucas palavras. Então, soluto não volátil é aquele que não tem facilidade de se transformar em vapor. Quando eu falo em propriedades coligativas, eu vou falar em tonoscopia, vou falar em ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia, a chamada pressão osmótica. Todas essas propriedades elas são ligadas diretamente à quantidade de partículas dissolvidas e à temperatura. Então, de um esquema bem prático para você compreender propriedades coligativas, é essa que eu vou colocar no quadro. Então, vamos começar a mexer propriedades coligativas da seguinte forma. Quanto maior for a concentração, de partículas. Aqui temos uma pequena parada estratégica. Quando você fala em partículas, eu estou falando em soluções iônicas. Quem são as grandes soluções iônicas que produzem partículas? Aí eu posso colocar os ácidos, posso colocar as bases e posso colocar os sais. Logo, para você ter uma partícula dissolvida ou partículas dissolvidas, eu tenho que falar em soluções iônicas. Quem pode formar soluções iônicas? Ácidos, bases e sais. Ponto final. As outras soluções são chamadas soluções moleculares e produzem apenas uma molécula. Até tem alguma prova que fala em uma partícula, mas eu prefiro utilizar, quando não for solução iônica, uma molécula. Pois bem, aumentando a concentração de partículas, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Você vai ter uma diminuição da chamada pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce quando está em equilíbrio na forma líquida a gás. Ou seja, pressão de vapor é a pressão que está, é a parte gasosa que está em equilíbrio quando o líquido está em equilíbrio na forma gasosa. Isso é pressão de vapor. Agora, o que acontece quando eu aumento a concentração de partículas? Eu vou ter um aumento no chamado ponto de ebulição. Eu vou dar uma pequena abreviada aqui, ó. O aumento do ponto de ebulição. Quanto mais partículas você tiver, mais interações intermoleculares, portanto, mais energia para quebrar essas interações. Aumenta o ponto de ebulição. O que acontece com o ponto de congelamento? Diminui o chamado ponto de congelamento ou congelação. Eu vou abreviar aqui por causa do espaço. Então, o aumento do ponto de ebulição diminui o ponto de congelamento. Questões clássicas. Por que a água do mar ela não congela numa temperatura de 0 grau? Aí você vai pensar assim, porque tem sal. Pois bem, os sais eles produzem partículas em solução e essas partículas diminuem o ponto de congelamento. E em cima disso você vai ter um aumento na chamada pressão osmótica. A pressão osmótica, obviamente, vai envolver a osmose. Osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do hipo para o hipertônico através da membrana semipermeável. Na hora que a água está passando pela membrana, ela exerce uma pressão. E essa pressão é chamada de pressão osmótica. Se você aplicar uma pressão externa, que é igual à pressão osmótica, você tem um impedimento da osmose. Pois bem, a teoria que você vai utilizar em propriedades coligativas é essa. Quanto maior a concentração de partículas, menor é a pressão de vapor, maior é o ponto de ebulição, menor é o ponto de congelamento e maior a pressão osmótica. Podemos até chamar da montanha-russa das propriedades coligativas. É um sobe, desce frequente. Aumenta a concentração, diminui a pressão de vapor,
Aumenta ponto de ebulição, diminui ponto de congelamento e aumenta a pressão osmótica. Pois bem, só que por detrás dessas propriedades coligativas sempre existe uma equação matemática. Então, para você determinar o abaixamento da pressão de vapor, nós vamos utilizar a chamada lei de Raoult. Então, o abaixamento relativo vai ser igual a uma constante tonoscópica vezes um W e vezes um I. A fórmula que calcula o abaixamento da pressão de vapor pode ser mostrada dessa forma. Uma constante tonoscópica, e essa constante tonoscópica ela pode ser medida da seguinte forma. É o mol divididos por 1000. Logo, para você ter essa constante tonoscópica, é o mol do solvente divididos por 1000. Se for água, 18. 18 por 1000, 0,018. Se fosse etanol, 46 por 1000, 0,046. Esse W que você encontra, o W corresponde à molalidade. Para quem esqueceu, molalidade você viu lá naquela aula de soluções. Molalidade corresponde a mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. E essa molalidade tem como expressão mol por quilograma. E não custa lembrar que esse quilograma corresponde à massa do solvente. É a massa do solvente. Pois bem, a fórmula que você utiliza para calcular o abaixamento da pressão de vapor está aqui. Agora, outro detalhe. E o I? O que representa esse I? O I representa o número de partículas. E esse número de partículas, ele pode ser facilmente calculado pela chamada o fator de Van 't Hoff. Tem uma equaçãozinha que você usa que o I é igual a 1 mais alfa Q menos 1. Interpretando, alfa é o grau de ionização ou dissociação e o Q indica o número de partículas que aquela substância deveria ter. Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. Ao colocar o cloreto de sódio, ele deve produzir duas partículas. A partícula sódio mais e a partícula Cl menos. Se você pegasse ácido sulfúrico, H2SO4 produziria duas partículas de H+, mais uma partícula de sulfato, seriam 3 partículas em solução. Mas isso aqui só é válido se você tiver um alfa, um grau de ionização de dissociação que não seja de 100%. Quando for 100%, simplesmente o I é o número de partículas. Cloreto de sódio vale 2, o ácido sulfúrico vale 3, glicose, frutose, sacarose, que são substâncias moleculares, apenas uma partícula ou uma molécula dissolvida em solução. Então, esse é o I. Agora, o aumento do ponto de ebulição pode ser calculado pela seguinte expressão. A variação da temperatura de ebulição vai ser igual a uma constante ebuliométrica vezes um W e vezes um I. Para você calcular a variação da temperatura de ebulição, constante ebuliométrica ou ebulioscópica fornecida na questão, W que vale a molalidade e vezes I se for o número de partículas se você tiver uma solução iônica. O abaixamento do ponto de congelamento segue a mesma linha de raciocínio. A variação da temperatura vai ser igual a um Kc vezes um W vezes um I. Todas as equações pelas leis de Raoult. Variação da temperatura de congelamento Kc, constante criométrica, vezes a molalidade vezes o I. E a pressão osmótica ela pode ser muito bem calculada pela seguinte representação. PV nRT. Só que aqui eu posso fazer uma pequena dedução. A pressão ela pode ser igual ao N sobre V vezes o R vezes o T. Portanto, a pressão pode ser igual a molaridade vezes o R vezes o T e vezes o I. Essa pressão osmótica, concentração em quantidade de matéria vezes o R, que é a constante universal, vezes a temperatura em Kelvin, não esqueça que aqui tem que ser em Kelvin, vezes o número de partículas. Então, quando eu for mexer com propriedades coligativas, tem toda uma parte teórica por detrás e tem uma parte matemática. Então agora, hora do print, para você tirar o print da tela, para daí sim, com esse tipo de base, você resolver a sua questão. Então, galerinha, para você colocar em prática aquilo que você viu agora sobre teoria de propriedades coligativas, a questão da Federal do Paraná.
O etileno glicol ou etano 2-diol utilizado misturado com água como anticongelante e fluido de arrefecimento em motores resfriados a água nos automóveis. A principal propriedade da mistura com etileno glicol é o abaixamento da temperatura de fusão e o aumento da temperatura de ebulição da mistura em comparação com água pura. Pequena parada. Você fala em propriedades coligativas, aquela propriedade que estuda o abaixamento da pressão de vapor é chamada de tonoscopia. O aumento da temperatura de ebulição é chamada de ebulioscopia. Aquela que estuda o abaixamento do ponto de congelação ou congelamento, desculpem, é chamada de crioscopia. E aquela que estuda o aumento da pressão osmótica, osmoscopia. Então ele está falando em duas. Está falando em abaixamento da temperatura de fusão, crioscopia, e aumento da temperatura de ebulição, ebulioscopia. A questão fala o seguinte, letra A, escreva um texto explicando em termos de interações químicas de que maneira o etileno glicol ou etano 1,2-diol atua, resultando nas mudanças mencionadas no texto. Que propriedade físico-química é alterada no líquido? Então, toda vez que vocês forem mexer com propriedades coligativas, elas afetam as características do solvente toda vez que eu coloco um soluto não volátil. Isso vai interferir em forças intermoleculares. Quando você tiver etileno glicol, repare que a terminação OL indica um álcool. Álcool apresenta interação de ligação por hidrogênio. Quando você tiver um ácido, uma base ou um sal, a interação que se forma nessas três soluções é a ligação íon-dipolo. Grave bem, guarde bem. Quando for ácido, base e sal em água, íon-dipolo. Quando você tiver uma hidroxila, aí você vai ter um aumento das interações por ligação de hidrogênio. Que é exatamente esse material. Como eu tenho etano 1,2-diol, diol são duas hidroxilas que vão fazer interações por ligações de hidrogênio com a água. Sugestão de resposta. O etileno glicol realiza várias ligações de hidrogênio com a água, dificultando o ponto de congelamento, pois dificulta a organização da formação do sólido. E quando você está dificultando a organização, você está diminuição da entropia. Essas mesmas interações intermoleculares diminuem a pressão de vapor, fazendo que o ponto de ebulição aumente, ou seja, na água estou rompendo as interações intermoleculares de ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio com água. Ao colocar o 1,2-diol, estou aumentando a quantidade de interações. Quanto mais interações, mais energia para quebrar. As propriedades coligativas envolvidas são crioscopia para congelamento e ebulioscopia para o ponto de ebulição. De uma forma geral, o que eu tenho aí? Quando se coloca uma substância não volátil com solvente, eu estou aumentando o nível, a cobrança, a força intermolecular. No caso, forças intermoleculares de hidrogênio. Essa é a resposta da letra A. Agora a letra B. Considere uma mistura de 40% em massa de etileno glicol em água, empregado como fluido de arrefecimento para automóveis. Calcule qual é a temperatura de ebulição dessa mistura, a pressão de 1 atmosfera. Mostre os cálculos. Importantíssimo, só voltar um pouquinho aqui. Quando ele deu a tabela, repare que embaixo da tabela eu tenho um dado. A variação de temperatura é igual a um Kc ou um Ke, que multiplica a molaridade. Ele deu a equação na próprio sistema. Tá lá. Então, em cima disso, 40% em massa, para quem lembra, título. Título é uma relação de massa com massa, massa com volume. E como ele fala 40% em massa, como é que você me interpreta esse valor? A interpretação, você vai começar exatamente por essa equação. A variação da temperatura de ebulição é igual à constante boliométrica fornecida na tabela vezes o W. O que é o W? A molaridade. Mol do soluto pela massa do solvente, solvente em quilogramas. Ficando bem frisado isso daí. 40% em massa, eu tenho 60% de água. Se eu tenho 40%, 60% de água, isso equivale a 40 gramas de etileno glicol e 60 gramas de água. É um título em massa. Se eu tenho 40%, 60% vai ser água. Só que você vai reparar que a tua molaridade é a massa do solvente em quilograma. Em quilograma eu tenho apenas 60 gramas de água.
Primeira representação. Se eu tenho 40 gramas em 0,06 kg, 60 gramas de água, em 1 kg, eu vou ter 666,7 gramas de etileno glicol em 1 kg de solvente. Opa, o quilograma eu já consegui. Falta ainda a relação em mol. Como é que eu faço para transformar esse 667,7 em mol? O texto fornece a massa molar do etileno glicol, que é 62. Logo, 1 mol de etileno glicol vale 62. Em 667,7 gramas eu vou ter um Y, e isso vai me dar 10,75 mol por quilograma. Eu acabo de calcular o W, eu acabo de calcular esse W. Como a constante foi fornecida também na tabela, agora fica fácil. Professor, mas e o I? O etileno glicol não é ácido, não é base, não é sal. É um composto molecular. O número de moléculas que você consegue dissolver em água é 1. Portanto, aquele I não faz necessário nesse tipo de questão. Agora você aplica. A variação da temperatura de ebulição vai ser igual à constante, que é 0,52, vezes o W, que eu acabei de calcular, que é 10,75. 5,59 graus Celsius. Como eu falo em ebulição, é a parte da ebulioscopia, estudo o aumento. Se a água ferve a 100 graus Celsius, com essa variação, vai ferver a 105,59 ou, se você achar mais interessante, 105,6 graus Celsius. Isso é o procedimento matemático que eu tenho para propriedades coligativas. É uma continha que dá um pouco mais de trabalho, mas você tem um tempo apropriado para isso lá na segunda fase. Letra C. O etanol, apesar de ter um grupo OH, hidroxila, a menos do que o etan, 1,2-diol, poderia ser utilizado em mistura com água para elevar a temperatura de ebulição dessa mistura? Explique. O etanol ele tem um ponto de ebulição menor do que a água, menor. Se ele ferve a 78 e a água ferve a 100, não faz sentido colocar etanol para aumentar a temperatura de ebulição. O etan, 1,2-diol, ele tem um ponto de ebulição bem superior ao da água. O etanol tem um ponto de ebulição bem menor. Como é que você poderia colocar como sugestão? Não poderia. É uma pergunta. A pergunta exige uma resposta. Não poderia, porque o ponto de ebulição do etileno glicol é muito superior ao da água. A molécula de etanol realiza menor número de ligações de hidrogênio comparado com o etileno glicol. Logo, é um soluto mais volátil do que o etileno glicol. Propriedades coligativas estudam substâncias que alteram as características da água ou do solvente, só que essas substâncias não podem ser voláteis. E o etanol é uma substância volátil, portanto ela não tem função para esse material. Em virtude desse fato, o ponto de ebulição do etanol é menor do que a água. Olha o comando da questão. O etanol, apesar poderia ser usado numa mistura com água para elevar a temperatura de ebulição, não poderia, justamente pelo fato do etanol ser volátil, já contraria os princípios das propriedades, e ter um ponto de ebulição menor do que a água. Questão muito bacana, muito bem elaborado, que traz exatamente uma questão sobre propriedades coligativas. Espero que essas informações te ajudem a você, na hora da prova, na hora que você estiver lá na segunda fase, porque você vai estar lá, que ajude a responder esse tipo de questão. Um obrigado e até a próxima.